Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Levante-se e Ore, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson ou com as livrarias Família Cristã. Áudio número 9. Minhas orações fazem a diferença? Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Nenhuma oração feita ao Senhor é esquecida. O Senhor tem prazer em ouvi-la e responder suas orações. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se Deus já decidiu o que Ele vai fazer, para que orar afinal? O problema com as nossas orações é que só oramos como último recurso. Will Rogers. O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos e técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus. Não façam essa asneira. Vocês estão diante do Pai e Ele sabe de que estão precisando melhor que vocês mesmos. Mateus capítulo 6, do verso 7 ao 8, versão Bíblia A Mensagem. Em 1872, o geógrafo, explorador e estatístico Francis Galton dirigiu um projeto de pesquisa para avaliar se seria possível provar matematicamente se a oração funcionava ou não. Sua teoria era simples. Se a oração funciona, então a família real britânica deveria viver mais do que qualquer dos seus súditos, uma vez que estes oravam por eles regularmente nas igrejas e nos lares por todas as ilhas britânicas. Entretanto, quando comparou a longevidade da família real com a do público em geral, ele não viu qualquer diferença. Portanto, o estatístico concluiu que havia provado a não funcionalidade da oração. Porém, ele não investigou os hábitos alimentares da rainha Vitória ou do príncipe Albert. Como Galton se encaixaria no mundo de hoje? Bem, se você perguntar às pessoas dos Estados Unidos se elas acreditam na oração, creio que a maioria diria que sim. O grande divisor de águas seria a maneira como definimos a oração, por que oramos e para quem acreditamos que estamos orando. Uma das minhas primas, Jack, concordaria com a teoria de Francis Galton. A falta de resultados físicos a convenceu de que a oração era uma completa perda de tempo. Isso aconteceu anos atrás, durante uma visita de Jake e sua irmã Maureen. Nossa casa era bastante pequena, de modo que meu irmão Stephen cedeu o quarto dele para elas dormirem, mas com uma lista bem detalhada do que elas não deveriam tocar. Você pode pensar que isso é muito radical, mas Stephen era muito cuidadosa com as coisas dele. E Maureen e Jake eram famosas por mexerem no que não deviam. Eu devia saber. Peguei Jake com a mão na massa, mexendo em algo que não deveria. Jake era fascinada pelo globo de Stephen, e por mais que dissesse a ela para não tocar nele, a tentação era demais para ela. Uma manhã peguei-a com ele. A reação dela, ela olhou para o globo e de uma maneira extremamente indignada anunciou: "Esta coisa está na minha cama de novo." Então você pode entender a prudência de minha mãe quando ela desligou da tomada a luminária que ficava ao lado da cama. Ela temia que garotas se machucassem por causa do fascínio delas por desparafusar qualquer coisa que pudesse ser desmontada. Deixando de lado a tendência de pegar o que não deviam, nós nos divertíamos muito com as nossas primas. Mas foi a pergunta de Jack sobre a oração que realmente me balançou. Ela e Maureen não foram ensinadas a orar à noite. Por isso minha mãe ensinou-lhes uma oração simples que costumávamos fazer. Jesus, bom pastor, ouve-me, abençoa a tua pequena ovelha esta noite. Em meio às trevas, fica ao meu lado, mantém-me seguro até a luz da manhã. Uma noite, Jack disse à mamãe: "Não sei por que continuamos a fazer esta oração, ela não funciona." Mamãe perguntou o que ela queria dizer. Ela não se sentia segura conosco? "Não é isso", disse Jake. "É que oramos por aquela lâmpada", ela apontou para a mesa de cabeceira, "já há 3 noites, e ela ainda não está funcionando." Na nota de rodapé
tem um esclarecimento, meninas. A confusão da menina aconteceu porque ela entendeu lâmpada em vez de lembe, ovelha. Por isso achou que estavam orando pela lâmpada. Entendeu? Vou repetir a oração para vocês entenderem. Jesus, bom pastor, ouve-me. Abençoa a tua pequena ovelha esta noite. Ela entendia lâmpada. Em meio às trevas, fica ao meu lado, mantém-me seguro até a luz da manhã. Então ela fazia confusão com a palavra em inglês e achava que estava orando para que a luz fosse acesa. Continuando na leitura. Não é isso, disse Jake. É que oramos por aquela lâmpada e ela apontou para a mesa de cabeceira já há 3 noites e ela ainda não está funcionando. Uma vez que mamãe havia desatarrachado a lâmpada, ela naturalmente não estaria funcionando. E o mais importante, uma vez que Jake havia interpretado aquela oração literalmente, as expectativas dela obviamente não foram atendidas. Embora essa história seja engraçada, a pergunta de Jake sobre a oração é muito séria. Por que se incomodar? Por que orar? Se Deus sabe tudo e já planejou o que vai acontecer na vida, então que diferença nossas orações fazem? A oração é somente um exercício para agradar a Deus, como aprender cálculos na escola quando esperamos que nunca, com a graça de Deus, tenhamos de usar isso novamente? Esse é simplesmente um comportamento que nos identifica como cristãos? Fazendo a coisa por fazer. Os escribas e fariseus certamente acreditavam que a aparência religiosa era crucial para a fé. Esse é um dos motivos pelos quais eles tinham tanta facilidade com Jesus e seus amigos. Os discípulos não se encaixavam no molde religioso tradicional deles. Para os líderes religiosos do tempo de Cristo, a espiritualidade fundamentava-se no comportamento externo. De acordo com a mentalidade deles, uma vida de oração forte era caracterizada por gritos altos e clamores a Deus ou por uma aparência de piedade, transmitindo ao mundo que sim, eles estavam jejuando outra vez. Portanto, para os escribas e os fariseus, os risos e os hábitos entusiasmados dos discípulos de Jesus demonstravam a falta de espiritualidade deles. Jesus, como sabemos, pensava de modo diferente. Ele via em seus discípulos a promessa de uma vida de oração alegre e saudável, mesmo nos discípulos que outros considerariam incapazes de tal fé. Veja, por exemplo, Mateus, um coletor de impostos. Agora, antes de prosseguir, lembre-se que, embora a simples menção à Receita Federal possa fazer muitas de nós tremer, ela não é nada se comparado ao modo como os coletores de impostos eram vistos em Israel nos tempos de Cristo. Cruéis, brutais e predadores. Um exemplo disso é o famoso Sermão do Monte, em que Jesus usou os coletores de impostos para dar um poderoso golpe verbal. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Mateus capítulo 5, versos 46. A implicação foi clara. Se vocês acreditam que demonstrar o seu amor por aqueles que os amam é uma indicação de fé, então considerem que até aqueles que vocês desprezam podem fazer isso. Obviamente, os coletores de impostos eram igualados, digamos, à classe social mais baixa. Mas Jesus olhou para Mateus e, como somente ele pode fazer, viu além do cargo dele. Jesus olhou para o seu coração. Ele convidou Mateus para deixar a sua velha vida e segui-lo. E na sua empolgação, Mateus deu uma festa extravagante. Os frequentadores foram um grupo misto de pessoas, como os fariseus e os mestres da lei. Mateus convidou muitos de seus amigos, que por acaso eram coletores de impostos. Imagino que Mateus queria que seus amigos coletores de impostos conhecessem o homem que haviam transformado sua vida. Mas você pode imaginar o incômodo dos líderes religiosos na sala, em que eles colocaram a culpa? No meio da festa, os fariseus fizeram uma pergunta importante a Jesus. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Lucas capítulo 5, versos 30 e 33. A crítica a Jesus foi clara: os seus amigos não parecem muito piedosos. Se você é quem diz que é, não estaria andando com uma turma como esta. Podemos dizer pela experiência externa se as pessoas estão próximas a Deus. Se você parece santo, presumimos que você seja santo. E se você parece um pecador, presumimos que você seja um pecador.
É óbvio que para os líderes religiosos a oração era antes de tudo um comportamento para impressionar a Deus e o homem. Ela era importante para mostrar aos outros o quanto uma pessoa era espiritual. Se era isso que a oração se propunha, então não é de admirar que as pessoas questionassem por que deveriam se incomodar em orar. Entretanto, como sabemos, Jesus disse aos fariseus que ele veio para mostrar uma nova maneira de viver, de amar e de orar. A oração não deve ser um ritual externo a ser riscado na lista de tarefas de alguém, mas uma revolução interna, assim como eles não derramariam vinho novo em odres velhos que estavam se rasgando, não podiam encaixar a nova vida de Jesus em velhos hábitos. Como você pode imaginar, os fariseus e os líderes religiosos não ficaram satisfeitos com a declaração de Jesus. Eles estavam felizes com as coisas como elas eram, porque é assim que elas sempre haviam sido. Assim como eu, você já deve ter se deparado com esse tipo de atitude. Quando eu tinha 10 anos, estava em uma turma de fadinhas. As fadinhas eram o primeiro nível de meninas escoteiras. Embora o grupo seja ligeiramente diferente dos Estados Unidos, as fadinhas são muito populares na Escócia, de onde eu venho. Eu amava dividi-los em grupos, as fadinhas, as margaridinhas, as sprites e as kelpes. Eu estava feliz por ser uma kelp, pois as fadinhas tinham de dar muitos saltos, em minha opinião. Eu achava que as kelps, que tinham como fundamento um velho conto folclórico escocês sobre um cavalo que podia andar debaixo da água, viviam muitas mais aventuras. Eu gostava de todas as questões, das divisas e símbolos que faziam parte de uma escoteira, exceto a semáfora, que era obrigatória. A semáfora é um tipo de linguagem de sinais utilizando grandes movimentos com os braços, que pode ser vistos à distância, mais ou menos como quando você, no meio da seção de perfumes em uma loja de departamentos, está querendo sinalizar para o seu marido enquanto ele está no setor de eletrônicos. Eu detestava aquilo, pois, além do fato de ser difícil de aprender, sentia-me completamente idiota ao fazer sinais. Uma garota de 10 anos com uniforme de escoteira, parecendo que estava tentando fazer um avião aterrissar no meio do saguão inferior da Igreja Batista de Yale, é uma visão que não quero ter nunca mais. Mas quando reclamei com a senhora Cris, a nossa líder, ela me disse que eu tinha de aprender aquilo. Por quê? Porque é isso que faz você parecer uma escoteira. É assim que muitas pessoas nos tempos de Cristo e hoje também consideravam a oração, algo que faz você parecer um devoto seguidor de Deus. Alguns dos fariseus eram tão devotos que ficavam conhecidos como os fariseus que sangram. Eles oravam com os olhos voltados para o céu e assim batiam nas paredes e tropeçavam nos bodes que passavam. Para eles, orar não tinha nada a ver com o verdadeiro relacionamento com Deus. Era uma semáfora religiosa, exibicionismo para os outros verem. Algo mais sobre a oração. Então é assim que devemos ver a oração? Apenas fazer as coisas por fazer? Acreditar que se Deus já conhece o fim desde sempre, então ele não passa de um ritual externo? Ou existe algo de verdadeiro na proclamação de Jesus de que a oração tem um propósito interno e eterno? Sem dúvida, sim. Embora às vezes pareça que estamos orando apenas por rotina e repetindo palavras que nos disseram serem as corretas, a oração é muito mais. É um meio perfeito de comunicação com o nosso Criador. Por si só, isso já é motivo suficiente para orarmos, não é? Vamos dar uma olhada em alguns dos benefícios da oração no próximo áudio. Uau! Glória a Deus, nós não queremos ser como fariseus, nós não queremos ser como os publicanos, nós não queremos ser meramente religiosas. Nós queremos de fato fazer da nossa oração um estilo de vida. Nós queremos fazer da oração um relacionamento mais profundo, um relacionamento mais íntimo. Nós queremos estar mais perto do nosso Pai. E é através da nossa comunhão, da nossa oração, do nosso tempo a sós com Deus, do nosso tempo de dedicação ao Pai, do nosso tempo em de dizer palavras de amor, ou mesmo de expressar ira, raiva, dor, o que quer que seja, a nossa oração, tudo que compõe a nossa oração é tudo aquilo que nós somos. E tudo aquilo que nós precisamos entregar a Deus todos os dias. Então eu quero te encorajar a ser essa mulher de oração que busca a face de Deus através das suas singelas palavras e que recebe
a resposta de Deus, que ouve a voz de Deus, porque o nosso Deus é um Deus que fala conosco. Ele fala ao nosso coração, Ele fala através da sua palavra. E nós falamos com Ele e Ele fala conosco. Meninas, um grande beijo e até o nosso próximo áudio.